Nós estamos de volta com o debate com os candidatos ao governo do estado do Ceará, através da TV Diário, com a retransmissão da Rádio Verdes Mares AM 810 e o portal da TV Diário. Nós vamos agora para o segundo bloco, onde candidato faz pergunta a candidato com tema específico. Nós sorteamos o tema e logo em seguida o candidato que fará a pergunta. O tema sorteado é saúde. E o candidato que vai fazer a primeira pergunta escolhe a quem ele pergunta. É Ailton Lopes. Você tem 30 segundos para formular a sua pergunta e dizer a quem. Certo. Ao candidato Eunício Oliveira. Candidato Eunício, o senhor teve no governo do CID até bem pouco tempo, inclusive tinha o secretário de Recursos Hídricos do governo, até maio, que era o César Barreira. E nesse período, da maior seca que a gente vive, por exemplo, dos últimos 55 anos, mais de 1 milhão de cearenses dependem de carro-pipa. E boa parte dessa água está contaminada, passando, por exemplo, por um grave processo de saúde pública, que a gente vive. Então, qualidade boa é só para as empresas? O povo é água ruim? Não. O senhor tem 1 minuto e meio. Não, pelo contrário, eu sou alguém... Perdão, o senhor tem 2 minutos e meio. Vou começar agora, 2 minutos e meio. Não, eu respondo ao candidato Ailton dizendo que não, que o secretário de Recursos Hídricos foi indicado pelo meu partido. Mas quem cuidava da determinação e quem é o governador, é o governador Cid Gomes. O secretário não tinha autonomia para essa questão do combate à seca. E nós, que temos andado tanto pelo Ceará, que temos visto tanto drama, nós chegamos numa cidade, Ailton, como Irauçuba, e uma senhora que ganha um pouco mais do que R$ 77,00 de um Bolsa Família, ela chorava, pegava no meu braço e dizia que o grande drama dela era saber se ela comprava comida ou se comprava água. É fato que no século XXI, esse governo largou todas as prioridades em questão de abastecimento de água. O Estado levou para si, o gabinete do governador levou para si a possibilidade de perfuração de poços. E o Ceará, que tem uma demanda de 3.000 poços profundos a serem perfurados, perfura uma média de apenas 300 poços por ano, sem nenhuma capacidade além disso. Então, são 3.000 poços necessários, uma demanda já reprimida, é a chefia de gabinete do governador que determina para onde essas máquinas serão dirigidas para perfurar poços, e nós não temos a menor condição, não há obras hídricas no Ceará. E não venham me falar da transposição do São Francisco, não venham me falar aqui do Cinturão das Águas, porque essas não são obras emergenciais. É de cortar coração quando a gente chega no interior, essa questão do abastecimento d'água. Eu concordo com você em relação a essas prioridades, essa prioridade fundamental que não foi dada pelo governo do Estado em relação à questão da água. É muito sofrida a posição das pessoas no interior do Estado. É lamentável que o governo, tendo 3 anos de seca seguido, não tomou nenhuma providência para que essa questão de recursos hídricos, de imediato, pudesse ter sido atendida, para que as pessoas não estivessem passando por tanta sede, por tanto sofrimento no interior do estado do Ceará. Então, eu quero responder a você dizendo que no meu governo eu vou perfurar 3.000 poços por ano e vou fazer o Ceará uma tábua de... Eunício, terminou o tempo do senhor, Ailton tem 1 minuto para a réplica. Bem, você que nos ouve, que nos assiste, escutou mesmo, mas o mais lamentável é que ele se lamente só agora, depois dele mesmo ter dito que já fazem 3 anos de dura seca. E ele, assim como o governador Cid, estavam juntos e são responsáveis, tanto ele como o candidato do governador. Porque em maio a declaração do PMDB, por exemplo, é de que estaria com o Cid se o Cid assim o quisesse, mesmo saindo e deixando o governo. Ou seja, portanto, foram 3 anos e eles não tinham autonomia para decidir e só agora disseram que não tinham autonomia.
só agora corta o coração deles. Esse tempo todinho a seca não mexeu com o coração deles nesse sentido. A questão não é de coração, é da definição da política. Não basta ter água, é importante a gente definir também, além da gestão da oferta da água, da demanda e da qualidade da água, porque em 2012 foram 200 mil casos de doenças diarreicas agudas no nosso estado. É este modelo que está falido, é este modelo que não nos serve, porque uma hora não vai ter água para todo mundo e na hora de fechar a torneira eles vão querer fechar para você. O candidato Eunício tem agora 1 minuto para a tréplica. Bom, eu quero dizer ao candidato Ailton que eu não sou o governador do estado do Ceará. Se o povo do Ceará, pela sua generosidade, me colocar, no dia 5 agora, né, votando no 15 de Eunício, me colocar no governo, eu farei dessa questão da seca prioridade número 1 do meu governo. E vou cuidar pessoalmente dessa questão. Não vou delegar essa questão do abastecimento de água, essa questão da convivência com a seca, porque eu tenho uma participação efetiva nas obras que estão sendo construídas, mas são obras de longo prazo. Essas sim foram recursos trazidos para o Ceará por esse, na época, deputado, hoje senador, mas na época deputado, quando relator de infraestrutura e de integração nacional. Quando eu fui relator, eu que aloquei os recursos para que a transposição do São Francisco pudesse acontecer e esse Cinturão das Águas também pudesse estar acontecendo, mas são obras de longo prazo. Obrigado, candidato Eunício Oliveira. E agora nós sortearemos um novo tema. Para que seja discutido. O tema é segurança. E quem vai fazer a pergunta primeira é o candidato Eunício Oliveira. O senhor escolhe a quem vai fazer a pergunta e tem 30 segundos para fazer. Só não pode fazer a pergunta para o candidato Ailton Lopes, porque pelo critério ele vai ser o último a responder. Segurança pública, eu quero perguntar ao candidato Camilo Santana. Candidato Camilo Santana, a segurança pública no Ceará está um caos, todos nós sabemos. Nunca tivemos tanto medo, tanto pavor de sair às ruas, seja em Fortaleza ou seja no interior do estado. Eu pergunto, como vocês deixaram chegar a essa situação na segurança pública? Candidato Camilo, só tem 2 minutos e meio. Bom, eu queria dizer que no meu governo, caso o povo cearense me dê a oportunidade, além de reforçar a área da segurança pública com mais efetivo da polícia, com delegacia 24 horas, vamos abraçar as áreas mais críticas, começando com as áreas mais críticas, mas eu estou convencido que é fundamental olhar para a causa do problema da violência, que é o problema das drogas, e eu estou convencido que é importante a escola tempo integral para que o jovem possa passar o dia na escola, entrar às 7 horas da manhã, sair 5 horas da tarde. É uma forma de prepará-los para o futuro e garantir proteção a esses jovens. Mas, candidato Eunício, eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer que nos últimos dias o senhor tem usado o seu tempo de televisão para covardemente me acusar que eu estou envolvido no chamado escândalo de banheiros. E eu queria, nesse momento, olhando na sua cara, que você olhasse para a minha cara e dissesse qual é a acusação que você tem contra mim. Do que você me acusa em relação a esse problema do escândalo de banheiros. O senhor não vai usar o tempo que o senhor tem ainda 1 minuto e 27 segundos, 26 segundos. Então, eu peço desculpa aqui para utilizar o tempo. Você sabe que esse problema do escândalo de banheiros, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não era secretário das cidades quando esse caso aconteceu. Isso aconteceu em junho de 2010. Eu só assumi a secretaria em janeiro de 2011 e fui eu, como secretário, que descobri o problema, botei os bandidos para fora da secretaria. E, aliás, quem está sendo acusado, inclusive respondendo criminalmente, penalmente, são seus aliados. O deputado Théo Menezes, deputado atual da sua coligação, está sendo acusado pela questão que o dinheiro do desvio dos convênios de banheiro foram utilizados durante a campanha dele em 2010. Inclusive, o próprio presidente do Tribunal de Contas do Estado, o ex-deputado Teodorico Menezes, que inclusive foi afastado da presidência do Tribunal de Contas, também é seu aliado. Então, são essas pessoas que estão sendo acusadas pelo Ministério Público. Na verdade, eu estou apenas sendo citado por não ter tomado as providências quando assumi a secretaria, que inclusive o próprio Tribunal de Contas
já me isentou de toda a responsabilidade, inclusive tem decisão liminar do Tribunal de Justiça, também me tirando de todo o problema em relação às ações nesses 5 convênios que aconteceram nesses municípios, que são redutos eleitorais do Theo Menezes. Então é importante, eu estou indignado com isso e não podia deixar dessa oportunidade de colocar essa questão para o candidato Eunício Oliveira. O tempo do senhor está encerrado. Candidato Eunício, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Candidato Camilo Santana, eu quero lhe dizer e deixar bem claro que eu nunca fiz uma acusação ao senhor. E muito menos acusação leviana. Pelo contrário, o seu padrinho político está me caluniando e a ele sim, eu estou processando. Eu não fiz nenhuma acusação ao senhor. Quem fez acusações ao senhor, quem está investigando o senhor, é o Tribunal de Contas do Estado e quem está investigando o senhor é o Ministério Público. Nós somos candidatos ao governo do Estado. A população tem o direito de saber em quem vai votar agora no próximo dia 5. Então, quem está acusando o senhor está se dirigindo à pessoa errada. Quem está acusando o senhor não sou eu. Eu apenas o programa publicizou aquilo que já está, inclusive no Google, está na internet. Eu não estou fazendo nenhuma acusação, não fiz nenhuma acusação ao senhor. Se alguém fez acusação ao senhor, foi o Ministério Público e foi o Tribunal de Contas do Estado, não eu. Obrigado, candidato Eunício. O candidato Camilo tem 1 minuto para a tréplica. O Público não está me acusando de relação à irregularidade de desvio de recursos em relação ao banheiro. O Ministério Público está me incluindo no processo por achar que, como meu secretário, não tomei as providências no devido tempo. E o próprio Tribunal de Contas, estou aqui com a certidão, infelizmente não pode ser mostrado aqui, que já julgou e me isentou de toda e qualquer responsabilidade. Candidato, eu disse, você está usando o seu horário eleitoral, que é para apresentar propostas para o povo cearense, para exatamente de forma covarde, mentirosa, falsa, me insinuar que eu estou envolvido com o problema dos escândalos. Você pergunta aos seus aliados, que estão na sua coligação, que votam com você. Por que o ex-presidente do Tribunal de Contas foi afastado do cargo pelo Supremo Tribunal, aliás, pelo Superior Tribunal de Justiça? É importante que a população saiba disso. E quem está sendo acusado, inclusive, teve quebra de sigilo fiscal, bancário, criminalmente, penalmente, são seus aliados. Portanto, você pergunte isso a eles. Agora, eu estou indignado e acho que é um desrespeito ao povo cearense usar o programa eleitoral com mentira, de forma covarde, para tentar denegrir a minha honra e a minha imagem. O tempo do senhor está esgotado. O próximo tema vai ser o seguinte. O tema é infraestrutura. E quem vai fazer a pergunta é o candidato Camilo Santana. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta e dizer a quem. Eu queria perguntar à candidata Eliane Novaes em relação qual a política que ela pretende fazer em relação a essa infraestrutura para garantir que o interior do Estado possa gerar mais oportunidade de emprego e renda para as pessoas que moram no interior. Olha, candidato Camilo, o nosso governo tem muita vontade política. No nosso governo, nós queremos principalmente inverter as prioridades. Em vez de estar fazendo obras extravagantes, como o senhor apoia esse governo, um governo que está fazendo ponte estaiada, um governo que está fazendo aquário de 350 milhões de reais, nós queremos fazer um governo para o povo, para servir ao povo, não o poder, pela ganância, por estar trazendo aí obras que não são pactuadas com a nossa sociedade. Então, no nosso governo, nós queremos gerar, sim, oportunidades de emprego. Nós queremos uma infraestrutura capaz de atender, melhorar os acostamentos das nossas rodovias, que a gente faça um programa, crie um programa de pavimentação permanente para as nossas rodovias estaduais. Nós queremos que no nosso governo a coisa aconteça de fato e que a gente possa trazer uma ampliação, universalização da água e do esgoto. Isso é a infraestrutura que nós queremos. A universalizar água e coletar e tratar 100% dos nossos esgotos. Nós queremos também, no nosso governo, fazer a implantação de 5 mil poços no interior do Estado. E, portanto, é dessa forma que nós queremos governar. Governar para o povo do Ceará. Nós queremos trazer aqui, recuperar nossas lagoas,
que estão poluídas, as nossas praias que estão poluídas. Isso é que é um grande programa de infraestrutura. E não está dizendo, como o senhor acabou de dizer aí, falou do Cinturão das Águas. O Cinturão das Águas agora, no relatório do Tribunal de Contas da União, fala exatamente que de 2003, que meados de 2013 começou, nós estamos em 2014, só foi feito 10% e o governo divulga que foi feito 45%. Isso é uma mentira. No próximo governo ainda não vai ser terminado o Cinturão das Águas e não trará a segurança hídrica que nós estamos precisando. Portanto, no nosso governo, nós queremos governar para muitos, não para poucos. Queremos tirar a violência e colocar a paz social. No nosso governo, nós queremos estar ao lado dos servidores públicos estaduais que sempre estiveram do nosso lado e que nós sempre estivemos presentes nas greves, nos debates, nas audiências públicas. E é assim que eu quero governar. Senhores cearenses, prestem atenção nessas falsas promessas, que eles têm 12 minutos de televisão, só tenho 2 minutos. Mas vocês sabem quem tem coragem de verdade para mudar o Ceará. Obrigado, candidata. O candidato Camilo Santana tem 1 minuto para a réplica. Cearense, um Estado, para crescer, para gerar oportunidades, ele precisa de infraestrutura, precisa de energia. O Ceará era importador de energia. Hoje nós estamos exportando energia e 36% dessa energia é energia renovável, energia eólica. Porque nós só podemos trazer as infraestruturas de desenvolvimento, as indústrias para o Ceará, se tiver essas condições de energia. Outro ponto fundamental é a água. A água é fundamental para o crescimento econômico e possibilitar emprego e indústria no estado do Ceará. Com o Cinturão das Águas, pela primeira vez, nós vamos ter uma obra estruturante para resolver não só o problema para beber, mas para produzir e para a indústria. E o Eixão das Águas, que foram 250 quilômetros construídos, que traz hoje a água do Castanhão à região metropolitana, garantindo ao fortalezense água para beber e garantindo também as indústrias do complexo portuário do Pecém. É a Transnordestina e é pensando nesse planejamento que nós vamos garantir a continuidade e garantir as obras de infraestrutura importantes para o crescimento do Ceará. Obrigado, candidato. A candidata Eliane tem 1 minuto para a réplica. No nosso governo, junto com Marina Silva, que será a presidente do nosso Brasil, e Marina Silva está imbuída de trazer a transformação que o Brasil precisa, e nós aqui como governadora traremos a transformação que o Ceará precisa. Esse Cinturão das Águas que o candidato Camilo fala, 10% só feito em 1 ano. Imagine aí quantos anos vão levar. No próximo governo não será concluído se depender desse candidato. Nós, como governador e com a presidenta Dilma, vamos fazer que, de fato, essa obra garanta a segurança hídrica, porque esse passo de 10% levará, no mínimo, 10 anos para chegar à segurança hídrica aqui no nosso Ceará. Portanto, essa é a verdade, não se iluda com as falsas promessas que os candidatos promovem e muitas vezes são produtos de marketing para enganar a população e vencer a eleição com grandes mentiras. Portanto, vamos falar a verdade e ser coerente com o povo do Ceará. Candidata Eliane, agora é a senhora que vai fazer a pergunta dirigida ao candidato Ailton e o tema é educação. A senhora tem 30 segundos para formular essa pergunta. Candidato Ailton, nós sabemos que nós precisamos fortalecer o ensino médio do nosso Estado. Esse governo foi marcado por greves históricas e que, na verdade, aconteceu, o senhor sabe muito bem disso, na nossa Assembleia Legislativa, aquela grande tragédia. O que o senhor está pensando dessa política de fortalecimento do ensino médio no nosso Estado? O senhor tem 2 minutos e meio. Primeiro, a quem nos escuta, jamais nós trataremos os professores e as professoras da forma lastimável, lamentável que o governo Cid Gomes tratou. Todos acompanharam aquelas cenas violentas contra professores e professores que se manifestavam pacificamente na Assembleia Legislativa e foram recebidos por esse aparelho repressor de Estado de maneira violenta. É absolutamente sensível a forma como tem lidado com a educação. Atualmente, de acordo com os dados do Censo Escolar de 2012 do INEP, Instituto Nacional de Educação e Pesquisa Anísio Teixeira, comprovam que mais de 60% dos professores e professoras da educação do ensino médio no nosso estado são professores temporários. Nesse sentido, o Ceará ocupa o 4º lugar no ranking de professores temporários em todo o Brasil. Isso inclusive, só existem 7 estados que têm mais de 50% dos professores temporários.
Então, o que a gente percebe é o que? O caos na educação. Infelizmente, há toda uma propaganda em torno da escola de tempo integral, mas você que nos assiste sabe que há um processo seletivo. Não são todos os estudantes que têm acesso à escola do tempo integral. E também a vocação econômica mesmo também não é dialogado com o projeto político-pedagógico da escola e de cada região, que é outro tema que a gente precisa abordar. Inclusive de uma educação, de uma escola inclusiva, onde o projeto político-pedagógico ele seja organizado com toda a comunidade escolar, com professores, com estudantes, com os servidores e com os pais e mães dos alunos. Por isso a gente defende também uma educação inclusiva das pessoas com deficiência. Inclusive nós somos o único candidato ao governo do Estado a assinar o termo de compromisso no dia da ação mundial, da ação global das pessoas com deficiência de educação inclusiva, e nós incorporamos como parte do nosso programa de governo o atendimento educacional especializado, porque a gente entende que apesar do que aconteceu com o PNE, o Plano Nacional de Educação, onde apenas estabeleceu como prioritário que esse atendimento fosse nas escolas públicas, nós defendemos que ele seja integralmente nas escolas públicas, que nessas escolas públicas eles possam receber também as pessoas com deficiência, porque são sujeitos de direito. E nesse sentido também, combater toda e qualquer forma de preconceito contra os negros e negras, combatendo o racismo, inclusive efetivando a regulamentação da lei que estabelece o ensino de História e Cultura das Áfricas nas escolas. Candidata Eliane, a senhora tem 1 minuto para a réplica. No nosso governo, nós vamos primar pelo diálogo. Cenas lastimáveis, como o candidato falou, aconteceram na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E eu me envergonho de ter assistido aquilo, mas promovido pela a base aliada do governador Cid Gomes. E nessa base aliada eu não me lembro de ter visto o candidato Camilo, nem o candidato Eunício defendendo com voz altiva os servidores nas greves. Eu não me lembro. Eu me lembro que eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, estive na Assembleia, na garagem da Assembleia, para tirar os professores que foram levados arbitrariamente presos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, estavam ensanguentados porque apanharam dentro da Assembleia. E é dessa forma que eu quero dialogar, eu quero estar lá dos professores, queremos valorizar e fortalecer o ensino médio. Sabemos que a evasão escolar, Ailton, 10% representa no nosso Estado. Obrigado, e no primeiro candidata. ano... O candidato Ailton Lopes agora tem 1 minuto para tréplica. É importante quem nos escuta, quem nos assiste nesse momento, saber que também o financiamento faz parte para ter uma educação de qualidade. Não basta, claro, financiamento, por isso falei do plano político-pedagógico da escola, falei de uma educação inclusiva, mas é fundamental e por isso está previsto no nosso plano de governo aumentar de 25% para 30% o repasse constitucionalmente previsto para a educação. Além disso, nós tivemos um grande avanço no Plano Nacional de Educação com o estabelecimento do CAC, que é o custo aluno qualidade. Porém, lá também colocou que esses 10% do PIB para a educação poderiam ser destinados para convênios com determinados cursos privados, os quais nós não concordamos, e todo recurso público no programa do PSOL da Frente de Esquerda está previsto que seja destinado para a educação pública. É fundamental também destacar o processo de greve que vivem as universidades estaduais. Não foram só o Camilo ou Eunício que foram insensíveis. Infelizmente, a secretária de Educação, Isolda, que é vice do Camilo, por exemplo, não deu uma palavra quando os professores foram covardemente agredidos na Assembleia Legislativa. Obrigado, candidato. E com suas palavras, nós estamos encerrando o 2º bloco do debate com os candidatos ao governo do Estado do Ceará pela TV Diário, com transmissão da Rádio Verdes Mares AM e o portal da TV Diário. Já já estaremos de volta com o 3º bloco.